Você se lembra do jogo dos 7 erros? Aquele que a gente jogava na infância, tentando encontrar as diferenças entre duas imagens quase iguais? O mais curioso é que os erros estavam sempre lá, o tempo todo, mas a gente não via. A gente só conseguia ver quando a gente parava e ficava procurando eles com bastante atenção. Sabe o que é mais assustador? Hoje, muitos de nós estamos vivendo a vida com erros invisíveis na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, pequenos desvios de pensamento que sabotam o nosso crescimento, sabotam a nossa paz, sabotam a nossa fé e a gente nem percebe. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 7 erros que mais impedem as pessoas de crescer emocionalmente, espiritualmente e até profissionalmente, com base na Bíblia, na ciência. E assista até o fim e veja se você não se identifica na sua jornada cometendo alguns desses erros. O Manuel Clemente, ele tem uma frase que eu gosto muito, é um escritor português, e ele diz o seguinte: saberes o que é melhor para ti e não fazeres também é traição. É a traição do seu potencial, de não conseguir colocar o teu potencial para fora em todas as áreas da tua vida. A maioria das pessoas dá até o primeiro passo, mas aí vem procrastinação, vem preguiça, vem autossabotagem, vem falta de foco, falta de energia. E todas essas coisas são processos emocionais. Tanto você adquirir novos hábitos, como você deixar de hábitos que te fazem mal, são grandes desafios para todo mundo. Você não consegue simplesmente atirar um hábito ruim pela janela. Você precisa conduzir esse hábito escada abaixo, degrau por degrau. E a verdade é que quando a gente está no fundo do poço, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de cavar. Então eu vou dar aqui 7 erros comuns que a gente comete. E o primeiro deles é a mentalidade fixa, lá descrita por Carol Dweck naquele livro Mindset. O teu padrão de crenças sobre você mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, ele é muito profundo. E ela, nesse livro dela, ela fala sobre um estudo que eu achei muito interessante, que foi feito lá na Universidade de Stanford. É um estudo sobre as camareiras. Eles pegaram todas as camareiras que trabalhavam no hotel e dividiram em 2 grupos. E fizeram a seguinte pergunta para essas camareiras: quanto exercício físico você faz por dia? Todas elas responderam que não faziam exercício físico. Separados os grupos, a mesma pergunta. O primeiro grupo eles pegaram, sentaram, deram palestras, mostraram para elas como que o que elas faziam era um exercício físico intenso, quantas calorias gastava, deram aulas sobre os benefícios dos exercícios físicos, quanto isso podia melhorar a vida delas. E todos esses participantes foram avaliados em parâmetros médicos, pressão arterial, gordura corporal, índices cardiovasculares. Tudo isso foi avaliado antes do estudo iniciar. O estudo iniciou depois da palestra para o segundo grupo, que tinha consciência, que sabia que o exercício físico fazia bem, e um mês depois, eles fizeram todas essas análises novamente. O grupo que não recebeu nenhum conhecimento, ele continuou com os mesmos parâmetros cardiovasculares. O grupo que recebeu todo o conhecimento de que aquilo ali era um exercício físico intenso, que o que elas faziam era muito importante para a saúde delas, melhorava tudo, realmente foi comprovado. Melhorou pressão arterial no grupo, melhorou peso, melhorou gordura corporal, melhoraram parâmetros laboratoriais de exames. Então veja, qual foi a grande diferença? As que não tinham a mentalidade de que o exercício tinha esses benefícios, não teve melhora. As que tinham essa mentalidade, elas conseguiram obter melhoras em todos os parâmetros. Isso mostra pra gente o poder da nossa mentalidade, daquilo que a gente tem de conhecimento, daquilo que a gente sabe que é bom pra gente. Uma mentalidade, ela tem um poder tão forte na tua vida que ela muda a tua fisiologia. Foi o que esse estudo comprovou. Quando você escuta a palavra de Deus,
comparado aqui com a neurociência, os estudos de psicólogos e os benefícios que isso pode trazer na tua vida, a sua mentalidade muda e a sua fisiologia muda. É uma poderosa ferramenta para mudar a sua vida. Lá em Provérbios 23:7, porque como imaginou em sua alma, assim é. Quando mudamos a nossa mentalidade, mudamos a nossa atitude e os nossos resultados. Em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso colherá. Não nos cansemos de fazer o bem, pois ao teu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. O esforço contínuo e intencional, ele traz frutos. Esse é o coração da mentalidade de crescimento, o valor do processo da perseverança. Não tenha uma mentalidade fixa, acredite no processo. A presença de Deus como a primeira coisa na sua manhã, junto com o estudo da palavra de Deus, escutando versículos bíblicos, dos princípios, das verdades do Evangelho, ele pode mudar a sua vida, pode transformar seu coração. E um grande erro que a gente comete é ter essa mentalidade fixa. Busque como a gente tem feito aqui a palavra de Deus para transformar essa tua mentalidade. Segundo erro, muito importante, você não dá nome certo às suas emoções. Lá em Provérbios 25, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas que quem tem discernimento os traz à tona. Dê nome ao que você sente. Raiva, inveja, ciúme, angústia, frustração, desprezo, confusão, impaciência, tristeza, medo, vergonha, culpa. Tem que nomear. Se eu não nomear, eu não mudo, eu não cresço, eu não entendo, eu não acolho, eu não transformo. Eu preciso saber o que está se passando dentro de mim. Eu tenho que identificar minha emoção para poder crescer. Lá no Salmo 139, o que a palavra de Deus diz, nos versículos 23 e 24? Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Emoções e pensamentos profundos, inconscientes e não verbalizados, eles precisam ser trazidos à tona com discernimento. É muito importante para trazer a mudança. Nomear, entender, expressar com clareza. Carl Rogers é um dos psicólogos mais influentes do século XX e ele fala sobre a importância de você reconhecer, nomear e aceitar essas emoções como elas são. Porque a mudança começa quando você entra em contato com o que você sente, de forma honesta, sem distorcer, sem suprimir. Ele tem uma frase que é: a curiosa parábola é que, quando eu me aceito como sou, então posso mudar. Isso é consequência, a harmonia entre o que você sente internamente e o que você expressa externamente. Isso vai exigir o quê de você? Uma clareza emocional. E a neurociência hoje fala a mesma coisa. O Daniel Siegel, a Lisa Feldman, o Antônio Damasio, todos eles colaboram também com esse conceito de que a gente precisa trazer, identificar e trazer as nossas emoções para poder curar. Lá no Salmo 32:3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Salmo 42:5, por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. É esse autoquestionamento emocional, esse diálogo interno que vai revelar consciência, busca, sentido, podendo levar você a uma transformação. Isso é inteligência emocional. Em João 8:32, que a gente cansou já de falar, ele fala isso para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade sobre você mesmo, sobre o que você sente. Os sentimentos ruins, as coisas que você finge que não vê, traz à tona, acolhe, para poder transformar. Terceiro erro, erro número 3, não caia no conto da sereia. Pois é, aquela figura da Odisseia de Homero, onde Ulisses pede para ser amarrado no mastro, para não ser atraído pelo canto das sereias,
ela hoje é muito real. Muitas vezes as nossas emoções, os nossos estados internos, as nossas percepções, elas não são a verdade. E você é levado pelo engano para uma ação que pode prejudicar a tua vida. O teu cérebro ele vai sempre ter justificativa para comportamento que não é bom para você. Força de vontade não muda nada na tua vida, apenas tira força da tua vontade. E o que é vontade? Vontade é emoção. O seu cérebro ele adora atalho. Aquele plano de secar barriga em 15 dias, de você ficar rico em 30 dias, de você conseguir resultados excepcionais fazendo uma fórmula mágica. O cérebro adora esses atalhos, mas não se ilude, isso é um canto de sereia. Você precisa focar em estratégias que podem te ajudar a se tornar a pessoa que você quer ser. E você tem que ter isso com muita clareza para a tua vida. Os atalhos, os enganos, eles são luzes vermelhas desde a antiguidade. Lá em Provérbios 14:12, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim ele conduz à morte. Tiago 1,14, cada um, porém, é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Então, a cobiça dá luz ao pecado. Começa, gente, na cobiça, está escrito lá na Bíblia. Deus, ele nos alerta lá em Efésios 4, versículo 4. O propósito, aqui eu diria que, parafraseando o propósito, da palavra de Deus, da unidade, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro, por ondas, nem jogadas para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vocês entenderam esse versículo? Aqui ele está falando que a gente não pode ser criança levada para lá e para cá. Uma hora dá vontade, outra hora não dá vontade, eu vou fazer aquilo, uma pessoa diz para eu fazer uma coisa, uma pessoa diz para eu fazer outra, eu faço, um Instagramer falou que isso aqui resolve, eu vou fazer assim. Veja, é a astúcia e esperteza de homens que vão induzir você ao erro, de achar que você vai conseguir mudanças com processos rápidos e fáceis. Não, você precisa de processo lento, de passos curtos e precisos para a sua transformação. O canto da sereia desse mundo, prazer fácil, solução rápida, aprovação social, ele precisa ser confrontado com uma mente renovada para você poder discernir o que é bom. Quarto erro, achar que o tempo cura tudo. Isso é um erro cognitivo perigoso. Tempo só multiplica as coisas exponencialmente e ele te leva à passividade emocional e adiamento de ação. Te leva à negação de processo consciente de cura e de transformação. Essa ideia de que o tempo cura tudo, ela vai multiplicar teus hábitos e vai fazendo com que você perca o respeito sobre você mesmo. Então para de esperar o momento certo e a situação melhor para você mudar aquilo que precisa ser mudado. O tempo por si só ele não cura nada. O que cura é o que fazemos com o tempo. As nossas escolhas, nossos enfrentamentos, as nossas reflexões, os perdões que a gente precisa dar, as decisões que a gente precisa tomar. Carl Jung, ele dizia o seguinte: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. O que cura é a consciência e a integração emocional. Você pode esconder as coisas dentro de você, mas você precisa escolher, ter coragem para confrontar. Você não pode ter os dois ao mesmo tempo. A Brené Brown, uma autora que eu gosto muito, ela diz o seguinte: a cura, ela exige vulnerabilidade e ação consciente. O tempo apenas deixa isso mais demorado, se você for esperar que o tempo resolva fazer isso. Nomear é domar, é uma frase do Daniel Siegel, e Deus fala isso o tempo todo. Lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo determinado debaixo do sol, tempo de curar. Aí ele fala de todos os tempos, tempo de crescer, tempo de semear, tempo de colher. Ele vai falando, é um texto muito bacana para ler, porque tudo tem seu tempo debaixo do sol. E Hebreus 12:15,
Tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Se você não confrontar as coisas, elas podem criar raízes no seu coração e você ser amargurado, e o tempo não vai curar isso. O que vai curar isso é o enfrentamento. É nomear e enfrentar as situações e as marcas. Quinto erro: não controle o incontrolável. É uma lição estoica. A tua angústia emocional, ela pode estar ligada àquilo que você não controla. Você precisa ter uma lista clara na tua mente do que está e do que não está no seu controle. Para aquilo que não está no seu controle, você possa estar preparado. Tem coisas que não estão no nosso controle, a economia, o que vai acontecer, mas eu preciso estar preparado, eu posso me preparar para uma adversidade. A gente precisa focar apenas no que a gente controla. Lá, Epicteto, Sêneca, Marco Aurélio, eles já falavam sobre isso, né? E essa lição estoica, ela ecoa fortemente nas escrituras. Ela nos ensina a confiar em Deus naquilo que foge ao nosso controle e a sermos diligentes e responsáveis naquilo que nos cabe fazer. Mateus 6,34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Jesus, ele nos ensina a viver o hoje, sem tentar controlar o futuro, que não está nas nossas mãos. Filipenses 4,6 é um texto que a gente lê muito e é muito icônico também na Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que a nossa ansiedade, ela nasce do desejo de controlar tudo. E o antídoto para isso é a oração, é a palavra de Deus. Em Provérbios 16:9, o coração do homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. Planejar é a nossa parte, mas controlar os resultados não é. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Convide Deus para cada ação, para cada passo, para cada estação da tua vida. Essa entrega vai reduzir tua ansiedade. Você não precisa controlar tudo. Você precisa reconhecer o que está no teu controle, que são os seus pensamentos, seu foco, suas palavras, suas escolhas. E o resto você entrega e confia em Deus para o resultado. Você escolhe a paz que vem da entrega e a força que vem da ação. Reconheça Deus em cada detalhe da tua vida. O erro número 6. Terceirizar a responsabilidade. O mundo não muda por causa da sua vontade, por causa da sua crença, por causa da sua intenção. O mundo muda com ação. Você precisa fazer omelete com o ovo que você tem. Se é ovo de codorna, é codorna. Se é avestruz, é avestruz. Vai vir o ovo, você vai ter que se virar. O mundo não é justo. E o mundo não te deve nada. Para de colocar a culpa no outro, na política, na situação, na economia. Assuma as suas responsabilidades. Existem vítimas, sim. Existem. Coisas ruins acontecem para pessoas boas, coisas ruins aconteceram na tua vida, que você não teve a mínima culpa, mas você é responsável com o que você vai fazer com isso. Como você reage é sua responsabilidade. Você escolhe se você vai ser derrotado, se você vai se tornar amargurado, ressentido, ou você vai usar isso para aprendizado, para crescer. Porque a vitimização é um padrão de crença que torna você inerte, paralisado. Se você não pode mudar a tua situação, então muda a tua perspectiva. Muda a tua percepção. Você não está sozinho, você tem Deus. Vitimismo é uma postura.
É a postura de quem se vê constantemente refém de circunstâncias e culpa os outros, e culpa o mundo, e culpa tudo em volta na tua vida. E a responsabilidade saudável é você reconhecer que nem tudo está no teu controle, mas a tua resposta sempre vai estar. E o que você sempre pode escolher é chamar Deus para fazer parte disso, para te ajudar, para te inspirar, para te dirigir, para te ensinar, para te acolher, para te acalmar, para te amar e para te sustentar. Gálatas 6:5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Está na Bíblia, isso é a vida, faz parte. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A fé, ela não é passiva. Se você não prestar atenção e só reclamar, você está se enganando. Provérbios 24:14. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se nos movemos, Deus vai agir conosco. Mas Deus não vai agir no teu lugar. Vitimismo espera passivamente e a fé caminha com Deus. A fé louva, adora, agradece, profetiza. Às vezes você não tem o que fazer numa situação. É uma situação realmente que você não tem controle nenhum. Você tem sim controle sobre o que você vai falar sobre essa situação, sobre como você vai profetizar. Isso vai dar certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem conforme o seu propósito. Profetiza sobre a situação. Você não tem controle nenhum sobre ela, mas você tem controle sobre o que você pensa. Você tem controle sobre o que você fala. Profetiza. João 5:6 é o texto sobre a cura que Jesus faz no paralítico aqui naquele tanque de Betesda. O paralítico está lá 38 anos esperando para alguém ajudar ele a entrar dentro do tanque na hora que o anjo revolve as águas ali. 38 anos, vitimizado. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E o que esse homem responde? Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Jesus chama ele para a ação. Pare de esperar que o tempo, os outros ou as circunstâncias mudem as coisas. Deus, ele está te chamando para você se levantar, para você andar, para você agir com fé, para você romper o ciclo de vitimismo. Esse cara, 38 anos lá, ele podia ter, sei lá, se puxado ali, né, rastejado até o tanque. Mas ele sempre ficou achando que ninguém ajudava ele. Assume a responsabilidade pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você faz e convide Deus para agir com você. O céu se move quando você dá o primeiro passo. E o 7º erro e último é a ignorância. Você ter conhecimento ao seu alcance e ignorar é que nem eu falei lá atrás. Aquela frase é traição. Eu estou trazendo para vocês aqui um conteúdo que tem ciência, palavra de Deus, ferramenta que pode mudar a sua vida. Trazendo um hábito de você acordar pela manhã, de você entrar na presença de Deus, de você colocar o seu dia, entregar a Deus, de você desenvolver sua fé lendo a palavra de Deus. E se você acha que esse conteúdo aqui ele é importante, que te ajuda de alguma forma, se você quiser e se você puder, se inscreve no canal, aperta o botãozinho do like, compartilha, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E lá em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A rejeição intencional ao conhecimento impede você de crescer e de se transformar na pessoa que você foi criada por Deus para ser. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não fazer o que você sabe que precisa ser feito
por comodismo, medo, orgulho, é um erro. Hebreus 5:12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. De novo, saber o que é melhor para você e não fazer também é traição. Estagnação voluntária. Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram fúteis em seus pensamentos e o coração insensato se obscureceu. Que versículo poderoso, né? O que é que você quer para a sua vida? Você já se perguntou? Lá em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam sabedoria e a disciplina. Não viva mais de olhos fechados diante de tanta luz. Se Deus já te mostrou um caminho, andar por ele é a tua responsabilidade. Você já aprendeu bastante coisa. Você já sabe. Decida crescer. Porque o que você precisa para mudar, você já sabe. Que Deus abençoe esse domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que Deus traga transformação profunda no coração de cada um. Para que vocês cresçam. Cresçam inspiradas em Jesus. Deus abençoe o dia. Em nome de Jesus. Amém.